Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que cada um tá vendo o vídeo. Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Vamos começar com Fonte Viva, tá? Pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Mas antes eu gostaria de agradecer quem tá aqui vendo o vídeo, quem tá aproveitando desse conhecimento todo aqui que a gente lê, né? Que a gente compartilha, que a gente aprende junto com tudo isso. Isso daqui, em primeiro lugar, eu faço para mim. Ainda tenho tanto que aprender, tanto que pensar sobre esse assunto, refletir, compreender, aceitar. E com isso, assim, eu acho que é uma ajuda para mim. E fazer esses vídeos aqui é uma coisa assim que me dá muita alegria. É um momento assim que eu gosto muito e é um momento assim que eu reflito bastante e penso bastante sobre as minhas atitudes, sobre como eu encaro, né, as situações do dia a dia. Então, vamos lá, espero que seja assim para vocês também, viu? Então vamos lá, eu vou ler aqui o Fonte Viva, né? Capítulo 97, a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo. Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infame. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. A gente tem que assassinar o ego aqui, né? Para poder encontrar a verdadeira luz divina, né? Aqui o abandono completo dos mais amados, olha o que ele sofreu, né? A sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena. Você vê? Sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva. Esse é Jesus, que nesse momento ainda conseguia estar lá, ensinando pra gente qual o caminho verdadeiro, né, do encontro com Deus. É o assassinato do ego, dos desejos, né?
muito legal, não lembro de ter lido esse. Então vamos lá para o Escrínio de Luz, do Francisco Cândido Xavier também. Vamos ler aqui. Sementeiras e colheitas. Eu acho que a gente já leu esse. Mas vamos lá. Sementeiras e colheitas. Semear em sentido extenso não é tão somente arrojar a semente à terra, é também produzir. E compreensivelmente cada criatura recebe com a própria vida um campo a lavrar. Muito estranho desse modo, viéssemos a recolher instrução apenas para nos convertermos em monstruários de legendas culturais ou guardar dinheiro de maneira infrutífera para transfigurar-nos em cofres inteligentes. Todos os recursos do universo são talentos que a divina providência nos empresta pela carteira da confiança em regime de empréstimo, visando ao correto rendimento dos valores da vida. Por essa razão, há celeiros e celeiros. Se o lavrador armazena cereais, o sábio entesoura conhecimentos, desde que se disponham a desentranhar as próprias energias na execução das tarefas em que foram localizados. Não há dispensa para ninguém na gleba do mundo. Há plantações de exemplo, como há lavouras de batatas. E há melhoria, valorização, readaptação e promoção dos servidores nos institutos de progresso do espírito, quais as que encontramos nas organizações terrestres vinculadas a serviços de natureza múltipla. Se o cultivador do solo se desincumbe da obrigação que se lhe atribui, enriquecendo a própria competência, habilita-se a receber encargos de orientação em postos mais elevados, sucedendo o mesmo com atividades de essência espiritual. Dever cumprido é via de acesso a responsabilidades maiores. Em todos os setores das vocações, profissões e posições, há que fazeres no bem geral, equivalendo isso a sementeiras e colheitas. O tempo é o juiz que seleciona, define e marca a produção. Espinheiros estendem espinheiros, trigo espalha trigo, simpatia forma simpatia, cooperação rende cooperação. Em vista disso, é preciso compreender que todos nós, na leira da vida, recolhemos multiplicadamente apenas aquilo que colocamos dentro dela. Recolhemos multiplicadamente apenas aquilo que colocamos dentro dela. Lembrar disso, né? Que o que a gente faz se multiplica. O que a gente planta se multiplica. Então a gente vai colher multiplicado aquilo que a gente planta. Então, prestemos atenção. Sempre no que estamos plantando. Né? Muito importante, cara, saber, porque vai se multiplicar. Você está preparado para muitas bênçãos? Você está preparado? Porque vai. Mas tem que dar o tempo. Tem que dar o tempo, porque tudo tem o tempo, né? Deus age através do tempo. Então, faça e espere pacientemente, viu? Que tudo se multiplica. E faça bem, porque senão vai se multiplicar aí o mal, né? Então vamos lá. Culpa. Esse daqui é o Pensamento e Vida, tá? Do Emmanuel também, do Francisco Cândido Xavier. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-os pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito por ela, incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências.
encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose de patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de vosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola de longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários enquanto nos achamos a caminho deles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Você vê que é importante isso daqui, né? Quando a gente cai em culpa, a gente se perde nos nossos sentimentos alimentados pelo ego e acabamos que a gente joga toda essa culpa nos outros, né? E com isso a gente gera todo esse miasma energético em torno de nós e as nossas vibrações acabam por trazer influências não tão boas para a gente, né? Porque a gente está na mesma frequência, né? Energeticamente, dessas coisas ruins, porque a gente está vivendo isso intimamente, né? E no momento que a gente sentir culpa, a gente precisa de humildade para reconhecer o que é nosso. Errar faz parte. Todo mundo erra. A gente está aqui para aprender, ninguém aqui é perfeito. Mas é importante a gente ter humildade para reconhecer esse erro, para daí caminhar, né? Para reajustar o mais rápido possível esse erro que a gente cometeu. Não culpando os outros, mas assumindo aquilo que é nosso. Para que a gente não caia nesse padrão vibratório que só vai ser prejudicial à nossa saúde, né? É tão importante isso, a gente ter a humildade para reconhecer quando a gente erra, para que a gente não sofra mais com isso, né? Muitas das doenças que a gente sofre hoje em dia têm início nesses miasmas energéticos que a gente carrega conosco mesmo. Então, vamos prestar atenção, vamos estar conscientes das nossas atitudes e vamos ser humildes o suficiente para reconhecer quando a gente está errado, né? Porque assim, o outro é o outro, a gente pode falar o que for, mas a gente só conserta a nós mesmos, a gente não consegue consertar o outro. Então deixa o outro para se consertar, e conserte a você mesmo, entendeu? Reconheça e trabalhe,
É difícil, de vez em quando a gente se prende, né, nessa... Fala, não é assim, não pode ser assim, porque não, eu tô certo, e na verdade não tá, né? A gente provoca também. Então, vamos reconhecer isso quanto antes, reconhecer o nosso, né, o nosso peso ali e reparar quanto antes, né? Se o outro é nosso adversário, é com ele, mas vamos a gente não ter adversários nessa vida, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Tá bom, gente? Obrigado pelo tempinho aí de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês com muita luz, tá? Que a consciência de Deus esteja presente durante o dia inteiro, na mente de vocês e no coração de vocês, para que vocês possam curar todos os miasmas, tirar todas as culpas e, como é que ele fala aqui? E reajustar as adversidades com os outros e consigo mesmo, né? Somos aliados de nós e de todas as pessoas. Vamos pensar assim, porque realmente somos. As dificuldades que a gente enfrenta, seja por causa dos outros, não seja, são lições importantes que Deus colocou no nosso caminho para o nosso aprendizado. Mas a gente precisa estar bem, a gente precisa estar em conexão com Deus para conseguir entender, compreender e aplicar de maneira correta os ensinamentos de Jesus na nossa vida, para que a gente passe pelas provas com sucesso, né? O maior possível, né? Ninguém veio aqui para tirar 10 na prova, mas vamos tentar passar de ano. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, viu? Deus ilumine o caminho de vocês hoje e sempre. Valeu!